Meus queridos, a paz do Senhor.
Amém. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade que temos de estarmos juntos novamente. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139. Amém, queridos? Salmo, o livro de Cânticos do povo israelita, o Salmo 139. Apesar de ter 24 versículos, um tanto quanto extenso, não é aconselhável tecnicamente isso, mas nós vamos quebrar protocolos aqui e vamos ler todo este salmo e meditar nele um pouquinho, tirar algumas lições para a nossa vida esta noite. Amém, meus amados? Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-me com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Louvado seja o Senhor por um salmo desse. É início de semana, meio do ano, tempo de nós estarmos batalhando pelos nossos projetos, sonhos, alguns já realizados porque eram metas do ano, outros são invisíveis, intransponíveis e parece que vão passar como pendência mais um ano. E quando nós chegamos na casa do Senhor,
e somos alimentados interiormente por uma palavra, por um texto tão bonito desse, parece que a nossa esperança, as nossas expectativas, tudo que está em torno de nós, eles são reavivados, restaurados, e nós passamos a acreditar novamente na possibilidade de vitória. Este salmo é uma grande declaração do salmista Davi, que somente ele mesmo, para conseguir tirar do coração palavras como essas, e isso nos provam o seu conhecimento, intimidade e a sinceridade que Davi tinha para com Deus, que gerou esse relacionamento mútuo de confiança e de segurança, que mesmo em meio a dificuldades e a alguns instantes em que Davi deixou de corresponder às expectativas de Deus, a sua sinceridade comoveu o coração do Senhor e restaurou na vida dele projetos e sonhos, e fez com que o que Deus tinha dito primordialmente a ele fosse cumprido até mesmo após a sua morte, cumprindo também uma palavra dita pelo seu filho Salomão, que a memória do justo o segue. O Senhor abençoa a memória do justo, confirma as suas orações em conceder vitória à sua família, aos seus pedidos, mesmo depois dele não estar mais entre nós. Davi é uma grande prova de alguém que tinha conhecimento do Deus que servia, que estava disposto a servir melhor ao Senhor, a crescer, a aprender, a aprimorar-se neste relacionamento e fazer da vida dele um motivo de louvor, de honra, de tributo ao Senhor em todos os momentos. Este é um dos salmos mais bonitos que há nas Escrituras, um dos capítulos, diríamos assim, em que uma pessoa consegue abrir-se diante do Senhor, reconhecer toda a sua fragilidade, toda a sua dependência, mas ao mesmo tempo demonstrar a sua fé, demonstrar a sua comunhão com Deus, a sua coragem de conversar no tete a tete com o Senhor. Isto é uma prova de conhecimento de Deus. 3 atributos que fazem parte do caráter de Deus: onisciência, onipresença e onipotência do Senhor estão descritos aqui. Veja bem, todos nós precisamos nos conhecer. Todos nós temos algumas coisas, pelo menos eu penso assim, por dentro de nós, que nós não queríamos que tivéssemos. E que, quando conhecemos alguém, nós batalhamos para que aquilo não seja descoberto. Quando você conhece uma pessoa para manter um relacionamento de amigos, de amigo, que é muito salutar isso e faz bem, e a Bíblia diz que em todo tempo nós devemos amar os nossos amigos, e na angústia nascem amigos que serão verdadeiros irmãos para dividir conosco o momento difícil. Alguma coisinha você vai fazer o possível e o impossível para esconder e ele não conhecer. Quando você conhece uma pessoa e de forma afetiva, você sente um amor, um carinho e quer um relacionamento íntimo para tornar-se o seu cônjuge, aí você tenta esconder ainda mais algumas falhas que às vezes nem mesmo você goste, porque aquilo pode espantar a pessoa. Você pode perder o relacionamento porque aquele defeito ou aquela forma de ser, de expressão, aqueles 5 minutinhos que dá na pessoa, pode não corresponder à expectativa do outro e ele ser alguém de opinião e não admitir de maneira alguma. Então todos nós temos estas coisas interiormente que nós não queremos que os outros conheçam. Alguns defeitos, algumas maneiras que nós temos, hábitos que nós, se pudéssemos, não deixávamos jamais ninguém conhecer. Quando nós entramos numa congregação para sermos membro novo,
também nós procuramos esconder aquelas falhas, aquelas coisas que nós não queríamos que soubessem. Quando entramos numa empresa também. E só que, infelizmente, grandes qualidades não são lembradas pelas pessoas. Mas pequenos defeitos, eles fazem marca e tarja no outro. Então você chega em um determinado lugar como um novo participante daquela comunidade, a partir do momento que você se aproxima de algumas pessoas, ou até mesmo quando você procura um relacionamento em todos os aspectos, logo vai aparecer alguém, olha, cuidado com ele, que ele não é bom, que ele não é o que demonstra, porque ele já descobriu algumas coisas que não são legais. Sai fora que é uma fria, não se envolve, ele já iludiu 3, ela não sabe o que quer, a família é problema. Então, é mais fácil você ser conhecido e reconhecido por suas dificuldades do que por seus grandes atributos, suas grandes qualidades. E todos nós, irmãos, temos grandes qualidades. Mas, infelizmente, isto às vezes não é citado. Por isso que nós fazemos tudo o que for possível para não sermos descobertos em nossas falhas, em nossas chaturinhas, naquelas coisas diárias da convivência, naquela sua maneira de ser que vai desagradar os outros. Este salmo, ele mostra que Deus conhece tudo. Davi, ele vem diante do Senhor e ele diz que a onisciência é uma característica ímpar de Deus e que, através da onisciência, o Senhor conhece tudo, sabe de todas as coisas. É algo pessoal de Davi. Davi vem e fala sobre a onipresença de Deus. Não tem para onde nós nos escondermos sem que o Senhor não nos veja. Mesmo quando não estamos em algum local que Ele aprova e às vezes que Ele abomina, dos olhos do Senhor não tem como esconder. Ele não vai compactuar, não vai concordar, mas não tem como esconder dele. A onisciência de Deus, o estado dele de ter e conhecimento total, a qualidade de saber tudo. E a onipotência de Deus é o poder de executar, de fazer tudo o que for possível e principalmente o que é impossível aos nossos olhos. Então, o salmista, ele usa um termo bonito, quando ele diz, Senhor, me sonda. A sonda, na época, era um tipo de corda usada com um peso na ponta para sondar a profundidade de um rio, de um lago ou de um mar. E o salmista, ele diz assim, Senhor, sonda o meu profundo. Aquilo que talvez nem eu conheça. Sonda por dentro dele. Vê se há alguma coisa errada. Tira aquilo e me guia pelo caminho correto. Davi, ele tinha uma consciência segura de que Deus tem discernimento de todas as coisas. Ele faz distinção, acepção não. Distinção. Ele faz separação. Davi sabia e tinha convicção com estas declarações que Deus sabia de tudo o que era errado e o que era certo na vida dele. Consciente disso, ele diz ao Senhor, olha, a tua onisciência é sobrenatural, maravilhosíssima, porque o Senhor consegue saber até o que eu penso, e antes de eu pronunciar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, já sabe o que eu preciso, e já tem em mãos a resposta para determinar a mim. Isto é uma forma de declaração
de que ele tinha conhecimento do Deus que servia. Depois ele diz assim: Senhor, não tem como fugir do Senhor. Eu disse que nós fugimos de nós mesmos, que nós procuramos, às vezes, demonstrar o que não somos. Me perdoe, irmão. Pode parecer um tanto quanto pesado o termo, ou a forma de eu aplicar a palavra, mas é real. Às vezes nós nos escondemos de nós mesmos, vivemos uma mentira, uma farsa, somos 2 em 1, 3 em 1, nós somos na igreja de uma maneira, em casa de outra, na empresa de outra, na rua de outra maneira, no dia a dia, em tudo que envolve a nossa vida, nós agimos de uma outra forma, que até mesmo nós nos tornamos irreconhecíveis a nós mesmos. Mentimos tanto para nós, que em alguns instantes a gente precisa pensar: bom, aqui, quem eu sou aqui? Aqui, quem eu sou aqui? E para toda mentira, sempre 7 mentiras vão existir, no mínimo 7, para encobrir aquela. Por isso que mentira é bolinha de neve. E por isso que o pai da mentira é o diabo. O filho primogênito dele é a mentira. É o que ele sempre gosta de fazer. E o salmista, ele está dizendo: Senhor, não tem para onde eu fugir. Do teu espírito não tem como eu correr. Até mesmo quando as coisas estão escuras. E quando nós lemos sobre escuridão na Bíblia, também nós podemos aplicar como dificuldades. Ou então ele está dizendo assim: até quando, Senhor, eu estou fugindo de mim ou dos outros? Ou passando por adversidades, confrontos, lutas, batalhas, o Senhor está do meu lado. Até mesmo no momento que eu erro, e piso, olho, apalpo, falo, ouço o que não deveria, o Senhor está comigo, porque as trevas e a luz são iguais a ti. Noite brilha como dia. Há um convite aqui que diz: subindo degraus, crescendo em Deus. Enquanto eu estudava, ela me mandou o tema. Hoje a modernidade está que está, pelo tal do Zap Zap. Ela me mandou o tema. E enquanto eu estudava, o Senhor colocou no meu coração isso. Como é o primeiro dia da campanha, para nós crescermos e conhecermos o Senhor, primeiro nós precisamos nos conhecer e reconhecer que Ele sabe de tudo. É o primeiro passo. E aqui o salmista, ele está dizendo isso: eu vou te louvar, porque eu sei que de uma maneira extraordinária eu fui formado. Eu estava informe no ventre e o Senhor já me conhecia. Eu ainda não havia sido gerado, eu era um embrião. E o Senhor já me conhecia. O ultrassom ainda não reconhecia o sexo, mas o Senhor já sabia no momento da fecundação. Toda a minha vida está nas palmas das minhas mãos. Antes que as coisas acontecessem, o Senhor já sabia que elas iriam acontecer. Hoje já estava escrito na agenda de Deus que estaríamos aqui. O salmista se diz maravilhado. Quando Deus chamou Jeremias, todo homem de Deus, ele tem, e a Bíblia nos relata, mesmo que você olhar só na genealogia, você vai entender a família dele e os motivos pelos quais ele nasceu. Todo homem de Deus, mulher também de Deus, ele teve a sua própria experiência com o Senhor. Eu não posso viver da experiência do outro. Eu não posso viver do que eu aprendi. Eu tenho que ter a minha própria experiência com Deus. Eu tenho que ter um pouco da prática da comunhão com o Senhor. Não posso viver de forma superficial. Aliás, a Bíblia acabou de nos dizer
que conhecer ao Senhor é algo maravilhosíssimo e que jamais nós vamos conseguir entender, porque é muito elevado para o nosso pensamento. E a Bíblia diz que o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. E Paulo diz, ó a profundidade das riquezas, quanto mais eu puxo água, mais água tenho. Deus é infinito. Mas todo homem, mulher, biblicamente falando, ele teve a sua experiência com Deus. Quando eu era guri na Assembleia de Deus, eles cantavam assim, foi numa segunda, alguém me tocou, foi numa segunda, alguém me tocou, e quem foi tocado na segunda levantava. Terça, quarta, até o domingo, a maioria era no domingo. Isso significava que foi o dia em que ele teve a sua primeira experiência com Deus. Isso ficou marcado. Por isso que é muito especial e salutar a criança estar na escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Porque o sábio Salomão diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará. Não se desviará daquele caminho. Você pode procurar o desviado mais transviado e transgressor que existe por aí. Se ele tiver um lapso de memória num instante, ele vai lembrar-se de que ouviu um texto bíblico. E aquele momento pode ser o diferencial de restauração na vida dele. A experiência que Jeremias teve foi quando Deus chegou a ele e disse assim, olha, eu vou te enviar a esta nação como profeta. E ele foi revidar com Deus, ele disse que ele ainda era novo, em média tinha 27 anos, olha só. Ele disse que em média, ele disse que ele era novo ainda. E o Senhor disse para ele, olha, você estava informe no ventre e eu já te conhecia. Você não tinha saído da madre e eu já havia te constituído como profeta. Aí o Senhor disse, cinge bem os teus lombos, prepare-se, porque tu vais profetizar a este povo rebelde, mas eu estarei do teu lado, porque lutarão contra ti, porém não prevalecerão, porque eu vou estar contigo. Deus dizia que conhecia e que já havia escolhido Jeremias para aquele propósito, antes de tudo. Tudo que está acontecendo conosco hoje, Deus já sabia. Tudo que está para acontecer conosco amanhã, Deus já sabe. Por isso que Salomão diz que do homem é preparar o caminho, do Senhor é a resposta da boca. Você já notou que várias vezes, muitas metas e sonhos nossos, repentinamente são interrompidos? Ou até mesmo como nós estamos numa campanha de renovação pelo meio do ano, quem sabe algumas coisas que teriam que ter sido realizadas até agora, elas não foram, é porque não estavam ainda no plano, no projeto de Deus. E o salmista, ele estava dizendo, olha, Senhor, eu ainda estava no ventre, e o Senhor já me conhecia. Não tem como eu fugir do Senhor. Não tem como eu fugir do que Deus tem. Tudo já está nas mãos do Senhor. E a primeira grande dádiva que nós recebemos, ou o grande primeiro degrau que nós podemos subir para crescer e conhecer a Deus, é ter a consciência de que tudo já está elaborado e predeterminado pelo Senhor para a nossa vida. E Ele é bom. Os pensamentos dele sempre serão bons. E Jeremias, olhando para o povo rebelde, que não dava ouvido à voz do Senhor, até desesperado, porque ele era um profeta chorão, entrou em processo melancólico, quase que depressivo, por ver que não foi correspondido os seus anseios, o povo não deu ouvido a ele. Jeremias, o Senhor disse assim, olha Jeremias, apesar da rebeldia, da maldade desse povo, os meus pensamentos para eles são bons. Eles passarão por dificuldades, por um processo muito terrível de 70 anos, mas os meus pensamentos continuam bons. O meu projeto eu não encerrei para com eles. E aí quando Jeremias entrou no desespero, o Senhor disse assim, se você não está me entendendo, clama a mim,
e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, lá na aljava de Deus tinha coisas extraordinárias para aquele povo. Deus não estava limitado ao tempo que eles estavam vivendo, ao que Jeremias estava vendo ou enxergando. Deus estava enxergando o amanhã, a restauração, a reconstrução do templo, a grande vitória, Jesus Cristo, a nossa redenção. Deus já está enxergando todas as coisas na nossa vida. Houve uma consciência. O primeiro grande degrau que podemos subir é sermos conscientes de que as coisas estão traçadas pelo Senhor e que o melhor de Deus ainda está por vir. Mesmo que isso seja um chavão, não o entenda como. Havia uma certeza em Davi de que Deus conhecia ele. E que o momento que ele vivia, inclusive as grandes batalhas, também já estavam nas mãos do Senhor. E os pensamentos de Deus, que ele disse que jamais poderia contar, de tão bons e preciosos que eram, e que dormiam e acordavam com ele, jamais ele poderia compreender. Vocês pensam, me permita um termo aqui, não é pejorativo, vamos dizer que ele é para descontrair. Vocês pensam que o salmista que disse isso, escolhido por Deus, entre os seus irmãos, o mais simples, o pastor de ovelhas, o que exteriormente nada tinha para chamar a atenção, inclusive de Samuel, um homem de Deus, porque o coração é enganoso. E que a festa ou a ceia não começou na casa dele enquanto ele não chegou. Vocês pensam que foi só mamão com açúcar a vida de Davi? Não. Davi foi um homem de grandes batalhas. Foi um homem sanguinário, inclusive. Ele foi privado por Deus de não construir o templo por isso. Mas foi uma forma de Deus colocar as coisas no lugar e de trazer de forma mais explícita a mensagem de vitória do Messias. Davi foi o ancestral dos principais do Messias. Através da sua história nós entendemos a profecia de Isaías de uma maneira bem mais abrangente. Davi, quando disse isso, ele estava reconhecendo, olha, o próprio filho de Davi queria o seu lugar. Ele deixou tudo para trás, fugindo do próprio filho Absalão. Joabe e outros homens, Aitofel e outros homens de confiança de Davi, o traíram no momento que ele mais precisou. Saul, que não perdeu seu reino para Golias, porque Davi foi corajoso em ir pelejar contra o tal Golias. Ele quis matar Davi de toda maneira, porque ele não conseguia resistir à unção de Deus na vida de Davi. Davi foi rei ungido por Samuel, mas em média 3 décadas ele demorou para herdar o lugar. Ele foi treinado por Deus na fornalha da aflição. Mas ele não deixou de louvar ao Senhor e de reconhecer. Tudo estava escrito pelo Senhor. Como nós gostamos de perguntar por quê para Deus? Como nós gostamos de perguntar ou de dizer até quando, Senhor? Como nós gostamos, em alguns momentos, de manipular o pensamento de Deus a nosso favor. Como nós gostamos, em algum instante, de fazer com que Deus seja somente nosso, único, e não do nosso irmão ou de quem está do nosso lado. Nós somos egoístas. Nós não conseguimos entender os tempos. Salomão morreu e na sua velhice ele diz, há um tempo de Deus para tudo, e eu perdi a oportunidade de viver estes tempos com intensidade.
Por isso que às vezes nós somos crentes estacionados. Vivemos só do leitinho. Uma palavra que for um mocotó, a gente muda de igreja. A gente diz que não foi para nós empurramos para o outro. Nós somos egoístas, irmãos. Eu preciso me incluir. E principalmente para aplicar a palavra, para não ser agressivo. Como nós somos, irmãos. E Davi, ele estava dizendo, olha, tudo o que aconteceu comigo, Senhor, tudo. O Senhor conhece os meus sentimentos. Quando ele fala, o Senhor esquadrinha, possui os meus rins. Lá no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia do meu caráter, da personalidade que esse caráter iria mostrar aos outros e ser reconhecido pelos tais. Então o Senhor sabia que para que Davi chegasse onde chegou, e para que ele, vamos dizer assim, pagasse o preço de ser um homem segundo o coração de Deus, grandes batalhas ele enfrentaria, mas o Senhor foi com Davi. Até quando ele falhou, até quando ele foi um tolo e queria matar de todo jeito Nabal, porque ele era um fugitivo. Abigail disse, como um tolo você está dizendo, o nome dele faz jus ao que ele é, Davi. E apaziguou aquela situação. Então ele era nervosinho, estressadinho em alguns momentos. Deus conhecia isso. E o amor de Deus relevava e não deixava a promessa do Senhor sair de perto dele. Ele dizia, o Senhor me cerca, me sonda, põe em volta de mim os teus anjos e a tua palavra e me guarda por tua onisciência de eu ser travesso demais e perder as oportunidades da tua fidelidade. Ei, irmão! Quantos dias até hoje, o meio do ano, nós falhamos? Quantos foram os momentos que as nossas dificuldades falaram mais alto? Que nós podemos ter decepcionado alguém, mas o Senhor já conhecia tudo. E quem sabe as suas decepções foram tão grandes, mas o Senhor já sabia, e elas faziam parte do projeto de Deus para fazer você chegar onde Ele elaborou que você chegasse, ou que chegará. Davi, ele reconhece isso. O centro, os rins, vamos aplicar como o centro das emoções, dos sentimentos. Quantos sentimentos maus, emoções horríveis, você pode ter atravessado, boas também. O Senhor já sabia disso. E já te preparou com condições de superação para estar aqui conosco hoje. Mas às vezes nós somos egocêntricos. Nós nos fazemos de vítima. E inclusive podemos interferir ou atrapalhar, entre aspas, o tempo de Deus agir, como Abraão fez, como o próprio Jacó, que precisou ver os degraus, porque ele tinha sido um enganador, e precisava crescer para ser transformado em Israel de Deus, e o Senhor cumprir, e nós somos esta descendência abençoada. E olha só, como o nosso antepassado Jacó falhou. Mas o Senhor já sabia de tudo. Porém, a promessa de Deus feita no ventre de Rebeca: o maior servirá ao menor. Esaú era o mais novo, primogênito. Jacó nasceu preso ao seu calcanhar, mas ele herdou o direito da primogenitura, porque Deus havia elaborado. O que está acontecendo contigo é permissão de Deus. Está nas mãos de Deus. E a onisciência de Deus te guarda. E a onipresença dele te acompanha. E a onipotência dele te abençoa. Porque ele tem poder de reverter qualquer quadro. Qualquer coisa o Senhor pode fazer. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem o poder de tudo. Ele é o que dá a vida. O ser humano, pela ciência, ele pode ter tido a curiosidade
de conhecer a terra, o mar e tudo mais. E a tecnologia está avançadíssima. Eu estou pregando aqui em Santo André, na Vila Lutécia. Mas se esta pregação estiver na internet, nos locais mais remotos do mundo, eles estão cultuando conosco. O ser humano conseguiu fazer tudo isso. Ele pensa que por isso exerce um certo poderio sobre as coisas. Mas somente Deus sabe de tudo, está em todos os lugares e pode tudo. Porque o Senhor conhece o interior, conhece o amanhã. Vocês estão em campanha porque precisam subir degraus de conhecimento com Deus. O autoconhecimento de si mesmo traz um conhecimento melhor ao Senhor. Quando Davi diz isso, ele diz: eu dependo totalmente de Deus. E ele termina dizendo: Deus, como eu tenho consciência disso, eu te peço, não me deixe andar pelos caminhos dos meus inimigos, nem daqueles que são teus inimigos e que te afrontam, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não há como medir forças com Deus. E quando Deus está conosco, a autoridade do Senhor é visível em nossa vida. E nós não tememos, como Davi disse no Salmo 37, eu não temo que me possa fazer o homem, eu não me indigno, porque ele prospera momentaneamente, eu entrego, confio, estou seguro que os desejos do meu coração serão cumpridos pelo Senhor. Mas nós vivemos épocas de crentes, às vezes místicos, medrosos, que em alguns instantes eles dão mais vazão a uma crença de que tudo é o inimigo, tudo é o inimigo, do que acreditar que o Senhor é com ele, e que mesmo que possa ser o inimigo, porque ele é astuto, ele brama como um leão, andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas o Senhor está ao nosso redor com um anjo acampado. Mas, em alguns instantes, nós atribuímos tudo. Ver um gato preto é o diabo. Particularmente, eu não gosto de gato, mas também não judio, eu prefiro um cachorrinho. Pode ser usado a figura para o mal, mas é criação do Senhor também. E nós não podemos temer, o Senhor está conosco. Medo de tudo. Crente que tem medo do escuro, crente que tem medo de sair de manhã para a labuta do dia a dia. Me perdoe aqui, viu, Beto? Mas parece que se ele não ouvir uma profecia, ele não acredita no poder sobrenatural de Deus na vida dele. Deus é contigo também, e tu também és profeta do Senhor, para determinar que as coisas serão mudadas na autoridade do nome de Jesus, e o dia será de vitória, independente do que aconteça no decorrer do mesmo. Isso é misticismo. Não acredita em nada, ou acredita que tudo provém do mal. Ei! O Senhor te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. As coisas velhas já passaram. A partir do momento que o Senhor te libertou, tudo se fez novo na tua vida, e coisas novas Deus tem para você. As boas lembranças de conquistas, elas servem de motivação. O mesmo Deus que fez ontem fará hoje ainda maior. Não como sombra de temores e medos, e nem como tarja. Nós julgamos, eu já disse no início. São os tempos que nós vivemos. Cada coisa que ouvimos, às vezes, que são verdadeiras badernas.
e que às vezes levam os crentes a tal. Mas Davi, ele fala totalmente diferente aqui. Ele diz: eu estou seguro nas tuas mãos, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onisciente, onipresente e onipotente. Pode tudo. Paulo, ele diz assim: eu sei estar abatido, mas eu também sei passar por momentos de alegria, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus te dá condições de superação. Nós nos autoconhecemos quando estamos confrontados em batalha e em angústia. Aí nós descobrimos, na fraqueza tiramos força do Senhor, porque Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa segurança, o socorro presente no momento de angústia. Aí quando estamos fragilizados também. Surgem as opiniões. Me permita, os amigos de Jó. Eles vão tentar descobrir o motivo da sua luta. Espera lá. Fulano está passando por isso? Bom, pelo que eu conheço dele, já está se colocando na posição do Criador, porque ele que conhece tudo. Vocês estão me vendo aqui exteriormente. 24 horas do meu lado é minha esposa que fica. Ela pode falar dos meus defeitos, alguns. Mas eu tenho poucos. Graças a Deus. Mas eu tenho. Cada dia eu peço ao Senhor para tirar um. Ela pode falar. Mas ela não conhece o meu interior. Quem conhece é Deus. Quem conhece, esse conhece. E dele eu não fujo. Eu posso me esconder do Beto, do Moisés, da Naida, do corpo de obreiros da congregação, mas de Deus não. A ele eu não engano. E olha, você também não. Nós não enganamos ao Senhor. Em alguns instantes, nós nos preocupamos mais em esconder e agradar os outros do que propriamente a Deus. E Davi dizia assim: olha, eu aborreço os que são teus inimigos. Vive-se um momento, me permita uma palavra, da boa vizinhança, da politicagem. Eu tenho que estar bem para estar em evidência. Eu tenho que estar bem para poder ter retornos. Não se faz nada como Deus. O Salmo 135, 136 diz que o Senhor ama o que faz. Ele faz porque Ele tem prazer. Ele criou as coisas porque Ele teve prazer em criar. Você é criatura que o Senhor criou com prazer. Tanto é que Ele disse: a imagem e semelhança de Deus. Ele soprou nas narinas de Adão e fez para louvor e glória do nome dEle. Do mesmo jeito nós fomos criados e Deus tem prazer. Se eu tenho 1,90, Ele teve prazer em me fazer com 1,90. Se ela tem 1,40, Deus teve prazer em fazer com 1,40. Se minha pele é um pouco moreninha, Ele teve prazer. Se a sua é clarinha, Ele teve prazer. Se eu tenho poucos fios de cabelo, Ele sabe quantos. Se você tem muitos, Ele também sabe quantos. Deus conhece tudo. Ele teve prazer em fazer. Alegria, alemanto e da boa e barramandovessai. Alegria em fazer. E às vezes nós reclamamos. Estica e puxa e não está bom. E às vezes se submete a situações perigosíssimas para agradar os outros, para ficar bem. E Davi estava dizendo: me afaste de quem te desagrada. Me afaste de quem não te ama, Senhor. Não me deixe te decepcionar, porque eu tenho consciência que o Senhor sabe de tudo. Deus conhece as coisas, irmãos. Os pensamentos, as atitudes externas, que interiormente as intenções são outras.
de onde se tira um proveito, um lucro, é o mundo que vivemos. Deus sabe de tudo. E Davi estava dizendo, não me deixe com esses. Me ajude a selecionar só quem está do teu lado, Senhor. E com quem eu estiver, que Ele me faça crescer. Procure quem te faz crescer. Procure. Esteja do lado de quem abençoa. Não financeiramente. Ou somente financeiramente. Não, do lado de quem sempre tem uma palavra de pacificação. E não uma pólvora a mais para jogar no fogo. Davi estava dizendo, me afasta. Eu quero ficar longe da sombra do mal. Me deixa longe. Porque eu sei que o Senhor pode sondar o meu profundo. Davi disse assim, o Deus que conhece o profundo, o oculto e o escondido me revelou o sonho do rei. Nós usamos muito esse texto quando nós queremos que Deus fale conosco. E Ele fala, no profundo, no oculto e no escondido. Sim. E é lindo. E é lindo. E faz bem. Não é errado, é bíblico. Mas quando nós precisamos dizer, Senhor, me sonda, porque Tu conheces o meu profundo, o meu oculto e escondido. Ele sabe quais foram as intenções que me trouxeram aqui. Quais são as intenções que me fazem estar do lado de alguém. Ele sabe. Nós, em alguns momentos, queremos ajudar Deus a fazer. Deus não precisa de ajuda. Ele é soberano em tudo, e faz tudo, e pode tudo. Mas nós queremos ajudá-lo. E Davi dizia, não. Vem aqui, no profundo do meu coração. Salomão, filho dele, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele se procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. Davi dizia, vem lá, Senhor. Prova e conhece até os meus pensamentos. Aparta de mim os maus pensamentos. Não deixe eles chegarem na minha mente. Aquele pensamentozinho me permita de devolver com a própria moeda. Ou de ficar esperando, eu espero aqui na espreita, porque eu vou ver a queda dele. Isso tem, irmão. Isso tem. Isso tem. Aquele pensamento premeditado não é legal. Não é legal. Você se sente um verme, me permita o termo. Quando eu percebo que havia um arranjadinho, que as coisas já estavam todas elaboradas, e na minha simplicidade eu pensei que estava ajudando, aquilo me faz tão mal, que eu preciso pedir ao Senhor, me ajuda, Deus, para superar. Deus sabe disso também. E Davi dizia, não me deixe agir dessa maneira, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece os meus pensamentos. Deus sabe de tudo. E Ele estava dizendo, aparte-se de mim ele, Senhor, não me deixe estar próximo. Quando nós procuramos pessoas que somam e multiplicam, nós crescemos, nós subimos degraus. Quando nós nos reunimos, Paulo diz, um traz salmo, outro traz louvor, outro traz oração, outro traz profecia. Mas pode perceber, é difícil, é muito difícil isso. A predisposição é nos reunirmos para um ou outro comentário não muito bacana. E Davi dizia, me sonda, pega o instrumento aí, e vai lá no profundo do meu coração, e vê, Senhor, se há alguma coisa que não te agrada, e me guia novamente, porque eu quero estar no caminho eterno, no caminho da verdade, no caminho que conduz aos céus, que Jacó via, subia e descia, os anjos ministradores dos céus. No caminho que nos conduz à vida eterna, que é a porta estreita.
Aliás, está de parabéns a pessoa que projetou, porque ele mostra os degraus afunilando. Tem que tomar cuidado para não falar degraus, né? Que aí comete-se um erro gravíssimo de português. Ele mostra os degraus afunilando. À medida que nós conhecemos, menos conhecemos, mais vontade temos de conhecer, mais precisamos conhecer, mais próximos chegamos a Ele e mais lapidados e modificados nós somos. E quando nós reconhecemos os primordiais atributos do Senhor, onisciência, onipresença e onipotência, o conhecimento será melhor. Será diferente. As coisas estarão andando de maneira diferente. A bênção parece que está mais perto, mais próxima a nós. Moça, você tem aí uma blusa preta, mas no inverno muita gente vem de preto. Então, está aí atrás do rapaz de verde. Você, irmã, levante a sua mão. Faça alto que eu preciso enxergar. Eu lembro de conhecê-la aqui, mas eu não conheço a tua história. Deus conhece. A minha condição é um tanto quanto estreita em te dizer algumas palavras da parte de Deus. Deus está fazendo uma faxina no teu coração hoje. Uma faxina. Você se sente perdida de você mesma. Você perdeu conceitos e valores primordiais. Você não aceita a tua condição. Você está tarjada de forma discriminatória. Você não tem mais saúde nas funções gastrointestinais. Tem predisposição a ter gastrite nervosa pela condição que vive. Então você sente mal-estar no estômago, dificuldades do funcionamento do mesmo. Há dias que você não explica para mim onde está te doendo, porque você não sabe dizer. É mais fácil você dizer, do fio do cabelo ao dedo do pé está tudo doendo, mas não está doendo. É psicossomático ao que está por dentro, as emoções. Eu não vou te expor, porque Deus não faz isso. E isso aqui está gravando. Tá, Silvana? Isso. Para que não fique nada contra mim, nem contra você. Mas você se sente totalmente vulnerável a tudo e a todos. De cabeça baixa e com oscilações, inclusive do humor, terríveis, que nem mesmo você se reconhece. Você de manhã está feliz, em questão de 1 minuto revoltada, em questão de 1 segundo irada. São sensações horríveis que você diz, elas não me pertencem, Senhor, e tira. Porém, cada dia parece que elas ficam mais difíceis. Deus está fazendo uma faxina no teu coração hoje. Ele vai devolver você para você. Inclusive, agora eu vou entrar num conteúdo extremamente pessoal. Deus vai te fazer sentir-se perdoada por Ele. Meu Jesus. Eu não estou dizendo que você tem um pecado, porque Deus não faz isso, apontar ninguém com um pecado. Mas você vai se sentir perdoada pelo Senhor, porque você tem o sentimento de que Deus não está mais perto de você como estava. Você vai conseguir perdoar pessoas em volta de você. Você vai conseguir, porque você diz ao Senhor que não consegue, que não tem condições de fazer. Não fuja de você mesma, não fuja de Santo André, porque o nome do Senhor Jeová vai ser glorificado na tua vida, do jeito que você nunca imaginou. O primeiro sinal de Deus hoje é que você vai dormir. Você dorme, sim, mas você dorme e levanta, parece que não dorme há anos.
já levanta com um peso na cabeça, um peso nas pernas, uma sensação de dor fora do normal. Deus está tirando isso de você hoje. Você vai deitar e dormir como uma pedra e acordar amanhã leve. Eu te afirmo, reafirmo e digo e declaro no nome de Jesus Cristo que Deus vai fazer isso em você hoje. Gradativamente, o Senhor vai mudar as tuas emoções, vai te colocar de cabeça erguida, independente do que tenha acontecido, eu não sei, Ele sabe. Ele vai te colocar de cabeça erguida, e o nome dEle vai ser glorificado, e você não terá lembrança das coisas ruins do passado, porque elas tornaram-se uma sombra, e eu vou dizer, o seu pastor está aqui, motivo de discriminação e de pré-julgamento, e o nome do Senhor será glorificado, que é isso que te faz não sentir-se perdoada pelo Senhor. Aleluia! Deus vai deixar pessoas envergonhadas. E o nome do Senhor Deus será glorificado. Eu vou te falar uma coisa. Você tem pedido ao Senhor, em gritos de choros terríveis internos, não precisa de lágrimas. Me justifica porque eu não suporto mais. Você já teve sensação de estar morrendo, literalmente, de formigar tudo e você dizer, agora eu vou partir para a eternidade. E isto é emocional. Isto é emocional. Mas Deus está te curando hoje. Deus está te curando. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida de maneira muito especial. Amém? Aí na mesma fileira de cadeira que você está, depois da senhorinha ali de blusa preta também, não dá nem para me contar quantos estão de blusa preta, a outra que está de branco, que quebrou o protocolo, isso. Eu contemplo as mãos do Senhor Jeová, trabalhando com cura em você hoje. Uma claridade forte, reveste toda a tua cabeça. E Deus me diz que trabalha com cura na tua cabeça, no sentido físico da palavra. Ele está controlando a tua pressão, inclusive a pressão intracraniana e a pressão dos olhos. Os teus olhos, eles têm a sensação de dor, de ardor, de mal-estar e de impressão de vertigem. Não te dá, mas você tem a impressão. Deus está curando toda a tua caixa craniana hoje. Isso também é por decepções. E não são poucas. É horrível, irmã, ser presa de pensamentos e formas de agir premeditadas. A pessoa já sabe tudo e te faz cair como um passarinho na gaiola. Faz premeditadamente. Que Deus me guarde disso. Deus vai te honrar. Inclusive, Ele vai te devolver medida recalcada e sacudida, transbordante, dos prejuízos emocionais, financeiros que te deram. E o nome do Senhor vai ser engrandecido na tua vida. Ainda por dentro do mês 9, tu terás um sinal. É pequeno. É minúsculo. Mas quando o profeta Elias dizia a Geazi, vai lá fora, vê se já vem chegando chuva, porque Acabe estava só esperando as coisas darem errada. Ele foi 7 vezes, na 7ª Geazi, acho que voltou todo sem graça. Tem uma mãozinha pititica lá. A fé de Elias disse assim, pode subir e dizer para Acabe que vai vir chuva e chuva forte. E veio. É uma coisinha minúscula, Deus vai te mostrar, ó, como eu sou contigo, como eu sou o teu advogado e o teu juiz.
E ele vai trabalhar com devolução, recalcada, sacudida e transbordante. E ele vai ser glorificado de forma especial na tua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Ei, irmão, você tem uma camisa, uma blusa, um moletom vermelho, aí as mangas são vermelhas. Eu quero que você levante a mão, por favor, aí. Aqui, ó, está na beira. Tem as mangas vermelhas aqui, de uma blusa, de um moletom, isso. É você mesmo. A mão do Senhor, ela está estendida hoje e também trará uma grande obra de cura a você. A primeira coisa que Deus vai fazer, eu enxergo você daqui e tenho consciência que você é um jovem senhor, um jovem. Mas Deus está dizendo a mim que que as tuas juntas, tudo que é junta, que são as separações dos ossos, vamos dizer que elas estavam ressecadas, principalmente nas costas, na coluna, nos joelhos. Deus está fortalecendo hoje, Ele está devolvendo a lubrificação necessária. Outra coisa, sabe a impressão de nadar e morrer na praia? Profissionalmente, em alguns instantes, isso tem te sido uma sina, me permita a palavra. Batalhou, esforçou-se, mas não conseguiu sair do lugar. Ou chegou até ali, parece que voltou, andou em círculo. Há um questionamento dentro de ti, inclusive de se autoflagelar diante de Deus. Me mostra aqui onde está uma falha minha, porque eu não posso continuar assim. Vivendo em alguns momentos, não interprete mal o que eu vou dizer, porque não é para ser compreendido. Vivendo em alguns momentos do que parece que não é real, e tentando achar o que é real e não conseguindo. Tudo em volta fica abalado. Deus, Ele vai pegar você pelas mãos, não que Ele não estava te segurando pelas mãos. Ele vai tomar você pelas mãos. Ele vai te guiar por um novo caminho profissional financeiro, que será um caminho que vai te trazer o que você tem como meta e retorno, e vai trazer realizações, inclusive por dentro de você. E o nome do Senhor Jeová vai ser glorificado na tua vida de forma especial. Amém. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Aguarde tão somente uma surpresa de Deus no aspecto profissional. E sabe, nós idealizamos tudo. A gente pensa assim, ó, não é errado, que a multinacional, que é a tal empresa de carro, ali nós vamos ser bem-sucedidos. Pela lógica seria, Deus pega, cara, uma lá no fundo do quintal, e diz assim, eu vou abençoar ele aqui. Confunde tudo, e o nome dele é glorificado. Dessa maneira Deus vai fazer na tua vida. Você nunca imaginou. E se Deus não te avisasse, viraria as costas. Aqui, que é isso, Jeová? Mas o Senhor está te avisando. Do pequeno, Ele vai fazer tornar-se uma grande providência, que vai deixar em volta de você as pessoas admiradas. E o nome do Senhor será engrandecido na tua vida. Recebe vitória e paz interna, porque você não tem tido nos últimos tempos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos. Irmã, você tem uma blusa azul ali com um casaco preto, tá vendo? Não estou falando? Levante a sua mão aí, por gentileza, minha querida. É o seguinte. Se quem Deus escolhesse tivesse características para agradar o homem e capacidade para ele usar, eu te garanto uma coisa,
Aqui eu não estava. Deus está me dizendo um negócio aqui. Pare de se autocomiserar. Dizer que não sabe nada, que é pequenininha, que não vão te ouvir, que não sei mais o quê. Porque há um projeto, uma chamada de Deus na tua vida. Uma chamada missionária. Uma chamada de liderança. Uma chamada profética. Uma chamada no louvor. Uma chamada de resgate que você será, inclusive para a tua parentela. Mas o seu medo, eu não vou usar o outro termo, o seu medo e as suas fugas, elas estão interferindo na rapidez de Deus. Então, como diz lá os pentecostais, dá lugar para o varão. Os pentecostais dizem assim, eu sou pentecostal, nós somos, mas a minha criação foi bem tradicional. Mas eu tenho meus colegas que dizem assim, que pulam, tem gente que está querendo que eu pule aqui hoje, mas eu não vou saber. Vai ficar uma história complicada aqui, né? E eu acho bonito pularem, enfim, mas eu não vou saber. Um dia pegaram na minha mão, tentaram e viram, não, é um cru mesmo, é um batistão. E eu sou mesmo. Dá lugar para o varão. Deixa Deus te usar. Deus está fazendo uma grande obra de cura hoje em você, nos teus nervos e nos teus músculos. Você sente dores no corpo, ardor, queimação, uma sensação de mal-estar circulatório. Deus está sendo o seu cardiovascular e o seu neurologista. Até mesmo na gengiva, internamente, Deus está tocando hoje. Elas são extremamente sensíveis, têm predisposição a serem doloridas ou a terem facilidade de sangrar. Deus está te curando esta noite. Todas as tuas terminações nervosas, aleluia! Anda na sombra do Onipotente. Todas as tuas terminações nervosas e todas as tuas veias que circulam o sangue, as menores possíveis, a mão do anjo está tocando, colocando no lugar. Estas dores não virão mais. Estas dores, minha querida, elas vêm principalmente durante a parte da tarde para a noite, estas dores vêm. Há dias que 11 horas da manhã você fez pouquíssima coisa e já tem a impressão que trabalhou na roça, sabe? Fazendo um esforço fora do normal. As terminações nervosas todas estão inflamadas. Você tem a impressão de tremor, de choque. Isto não vai mais acontecer porque Deus está te curando. Então é o seguinte, deixa Deus te usar. Pare de se preocupar com o que vão dizer. Viva você, seja você. Aceite a maneira que Ele determinou que você seja usada. Não se desespere com a mudança que Ele vai fazer ministerialmente na sua vida. Ele vai fazer uma grande mudança. Inclusive, Ele vai te abrir uma porta de estudo, e no sentido espiritual. Então, um estudo teológico, Ele vai te abrir. Ele vai te abrir. Ele vai trabalhar numa preparação muito grande. E o Senhor vai ser glorificado. Amém. Irmãos, eu quero que vocês coloquem-se em pé. Faltam 2 minutinhos para as 10. Eu quero que vocês coloquem-se em pé, porque amanhã é dia de branco, como diz, né? É o seguinte, se você crê que se vir aqui à frente, receber oração, vai sair daqui vitorioso, eu disse que eu sou batistão, que eu não sei ser avivalista. Mas então, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar por você e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Às vezes crê desta maneira, então venha até aqui à frente, que nós vamos orar. Agora é o momento em que as águas vão ser agitadas, o anjo vai descer, como diz o pentecostal. Então venha. Pode vir, meu amado, em nome de Jesus.
Pode vir, meu amado. Eu aguardo um minutinho você vir, o irmão vir. Os ossos do pastor Alfredo tremem quando eu digo você. Eu espero o irmão vir. E aos demais eu peço que ergam as mãos para cá. Nós vamos abençoar os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados do que nós. E que Deus, que conhece tudo, sabe o motivo que os trouxeram aqui à frente para receber a oração da fé. Amém? Jesus, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome por tua presença entre nós, pela palavra que tem nos dado, pela revelação que o Senhor tem nos trazido, e te pedimos agora uma bênção especial a favor de cada um dos teus servos aqui à frente. Engrandece o teu nome em cada um dos teus servos, das famílias aqui representadas. Repreende o mal e glorifica o teu nome na vida dos teus servos aqui. Eu te peço uma grande vitória a favor desta congregação, da Igreja Batista dos Povos aqui em Vila Lutécia. Faça um movimento especial de vitória neste lugar. Ponha os pingos nos is, porque o Senhor sabe e conhece o que precisa ser feito. E eu peço ao Senhor agora, dê autoridade ao teu servo e faça as coisas serem realizadas aqui para a glória e honra do teu nome. Deus, me guarda, mas há determinado pelo Senhor um projeto de mudança e que deixará muitos assustados e o teu nome será glorificado. Deus vai entrar e vai fazer o que apraz a Ele. A casa pertence ao Senhor dos Exércitos. Tem ungido para fazer usar-se do cajado e da vara. E a vara e o cajado serão usados, serão cortados mundinhos, estratégias, e o nome do Senhor será glorificado. Ainda senta-se no trono e comandas a face da terra. E há determinado pelo Senhor um grande movimento neste lugar. Alamante, o Rederobanácia, em que o teu nome será glorificado, e tu dirás no trono: reino, comando, e as coisas são elaboradas e determinadas por ti. A quem queres abate, a quem queres exaltas, a quem queres fazes subir, a quem queres fazes descer, a quem queres fazes levantar. Parece que não tem ninguém para ser levantado, mas há um Davi que será descoberto, e o nome do Senhor Jeová será glorificado. Concede a bênção onipresente, onisciente e onipotente. Repreende o mal e glorifica o teu nome em nossas vidas, no nome de Jesus. E crendo, eu te agradeço pela bênção e vitória. Amém, Jesus.